A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um devocional no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Hoje no capítulo 6, do versículo 16 a 22. Eu vou colocar a passagem aqui na tela, você dê um pause ou leia aí na sua própria Bíblia. Então, meus amados, acredito que muitos de vocês, assim como eu, já passaram ou estão passando por muito mais tempestades internas na alma, no coração ou na mente do que tempestades externas como esta. Essas tempestades internas que abalam nossos sentimentos, nossas emoções e as nossas vidas. São muitas perguntas que não têm resposta, são muitas coisas lá no futuro que queremos prever, ou coisas no passado que queremos esquecer, mas não conseguimos. Pois é, esta passagem diz que os discípulos atravessaram o mar da Galileia, voltando para suas casas em Cafarnaum, enquanto Jesus ficava para trás, para despedir aquela grande multidão em que ele multiplicara 5 pães e 2 peixes. Veja aí o último vídeo. Vejam bem, no Evangelho de Marcos nos diz que Jesus compeliu, Jesus insistiu, Jesus ordenou que os discípulos entrassem naquele barco e atravessassem para o outro lado. Ou seja, eles não tinham escolha, simplesmente deveriam obedecer. Então é provável que os discípulos esperavam uma viagem tranquila e segura, pois foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ordenou, não foi? O coração deles ainda deveria estar cheio de alegria e entusiasmo por terem participado daquele maravilhoso milagre de multiplicar os 5 pães e os 2 peixes. Os discípulos, a obedecerem ao Senhor e atravessarem para Cafarnaum, então são levados para uma grande tempestade. Nós podemos imaginar as tempestades internas que passam na cabeça deles. Por que é que o Senhor Jesus Cristo permitiu uma coisa dessas? E porque logo, imediatamente após nós testemunharmos aquele grande milagre, eles devem ter pensado, não tem lógica, isso está errado, não deveria ser assim, não é justo. Desta forma somos nós também, em nossas agitações internas, porque muitas vezes Deus permite que passamos por situações tão amargas, tão desgostosas, sejam no trabalho, sejam na família, ou até mesmo na igreja, porque acontecem coisas ruins, acidentes, perdas dolorosas, filhos perdidos no mundo ou nas drogas, situações e doenças graves, situações essas que vêm sobre muitos daqueles que estão simplesmente fazendo a vontade do Pai. Na verdade, nós somos tentados a pensar que deveria ser o contrário, não é mesmo? Sempre esperamos que a nossa devoção ao Senhor, nossa devoção a Jesus, nos levem a mares calmos e lugares seguros, não é mesmo? Porém, Jesus mesmo disse para nós termos paz nele, uma paz que excede o nosso entendimento humano, porque mesmo passando por muitas aflições e tempestades neste mundo, era para termos bom ânimo, porque ele, Jesus, passou por tribulações muito maiores e ele venceu o mundo. E por causa disso, meus amados, nós também podemos vencer em nome de Jesus. Amém? A presença de problemas não significa ausência de Deus ou indiferença à nossa dor. Jesus mesmo disse que o tolo constrói a sua casa sobre a areia, mas o sábio a edifica sobre a rocha. Que a nossa rocha é Cristo. Aí podem vir tribulações, obstáculos, doenças e até mesmo a morte, e nada vai nos abalar. Assim eu te faço uma pergunta: qual é o fundamento que você tem construído a sua vida? Se o nosso fundamento é Cristo, todas essas tempestades não serão para nos derrubar, mas elas servirão somente para nos fortalecer e mostrar a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. Elas servirão para experimentarmos o poder e a glória de Deus. Os discípulos, então, passaram horas amargas naquela tempestade, tempos de desespero,
procurando literalmente remar contra a maré, porque a palavra de Deus diz que os ventos eram contrários. Ah, como os discípulos queriam a presença de Jesus ali naquele terrível momento. Seria mais fácil, seria muito mais fácil se Jesus estivesse ali embarcado, mas ele não está ali. Ele ainda não está ali e a tempestade vai só aumentando. É uma das maiores tensões da nossa vida quando achamos que Jesus está demorando a agir e nós estamos ali no meio de perseguições, no meio de tentações, desempregos, doença, fome, precisamos muito dele. Precisamos urgente de um milagre, mas nós achamos que Jesus está demorando ou que ele não vem nos socorrer. Ah, são bilhões de pessoas no mundo, por que Jesus se importaria logo comigo? Mas a Bíblia, a palavra de Deus nos assegura que Jesus vê sim as nossas lutas e Jesus se preocupa conosco. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro e aquela família amava muito a Jesus. Jesus amava muito aquela família. Então eles chamam Jesus com urgência porque Lázaro estava doente. Mas Jesus demorou e Lázaro morreu. Jesus chegou 4 dias depois da morte de Lázaro e ele até já cheirava mal. Mas, meus amados, a situação não está fora do controle de Jesus. Ele não chega atrasado na casa de Marta e Maria, assim como ele não chega atrasado nessa tempestade. Porque a ressurreição de Lázaro foi um milagre muito mais extraordinário, muito mais fantástico do que se simplesmente Jesus curasse o seu amigo. Curas? Jesus fazia isso o tempo todo, mas para mostrar todo o seu poder e toda a sua glória, ele fez algo que só Deus poderia fazer. Trazer alguém à vida depois de 4 dias, somente o próprio Deus poderia fazer. E ele mesmo disse às irmãs de Lázaro, se creres, verão a glória de Deus. Talvez seja você, meu querido, esteja orando por algo há muitos e muitos anos. E quanto mais você ora, mais parece que a situação se complica. Você, minha querida, talvez aquilo que você vem sonhando há muitos e muitos anos não acontece. E você ainda não consegue ver o agir de Deus na sua vida. Na verdade, meus irmãos, o silêncio de Deus não significa distância, não significa indiferença, mas que Deus quer nos ensinar algo. Deus não deixa de cuidar de nós, mesmo quando não ainda o vemos, ou mesmo quando não ouvimos a sua voz. E isto é ter fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E hoje Jesus está sentado no trono da graça, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele continua intercedendo por nós, mesmo quando não ouvimos a sua voz, ou mesmo quando não estamos vendo. E isto basta. Ou deveria pelo menos bastar, se não fossem nossos corações ansiosos, nossos corações pecadores. Muitos de nós ficamos perturbadoramente aflitos quando achamos que Jesus está demorando, não é mesmo? Contudo, meus irmãos, Jesus não nos abandona. Ele trabalha para aqueles que nele confiam, naqueles que esperam nele. Por isso vamos acalmar nossos corações ansiosos, porque Jesus sabe onde nós nos encontramos, Ele sabe como nós nos encontramos, Ele sabe o que nós estamos passando e Ele sabe quando e como Ele vai resolver tudo isso. Amém? Assim não fiquemos desanimados por causa das tempestades das nossas vidas. Elas podem ser inesperadas para nós, mas não são inesperadas para Deus. Elas podem estar fora do nosso controle, mas não estão fora do controle de Deus. Mesmo quando ainda não entendemos a razão delas, devemos confiar no cuidado e na providência de Deus. Jesus teve compaixão dos seus discípulos, assim como ele teve compaixão daquela multidão faminta que ele multiplicou os pães e os peixes. Então Jesus foi ao encontro deles, andando sobre as águas, andando por cima do mar revolto. E isso aconteceu por volta de 3 horas da manhã. Provavelmente eles estavam exaustos, amedrontados, e todos os seus recursos humanos já haviam sido esgotados e suas forças eram inúteis.
Mas eis que surge Jesus, e ele diz para eles, e ele diz para nós: coragem, sou eu. São palavras que devem espantar o nosso temor e nos fazer mais confiantes. Devemos nos apropriar dessas palavras, desses maravilhosos feitos e milagres de Jesus para as nossas vidas, e devemos crer. O Senhor não vem quando nós simplesmente queremos, mas Ele vem quando nós precisamos. Volto a afirmar com toda convicção: o tempo é de Deus, o tempo não é nosso. O socorro de Jesus, então, não atrasou. Ele veio na hora certa, na hora exata. Aquela tempestade tinha uma finalidade, era levar os discípulos a ter intimidade, ter uma experiência mais íntima com Jesus. Por causa dessa tempestade, os discípulos conheceram Jesus de uma forma muito mais profunda, muito mais íntima e muito mais preciosa. Assim, meus queridos, talvez estejamos passando por alguns problemas há anos. Nossas forças também já se esgotaram. Quem sabe o nosso coração já perdeu as esperanças. Seu trabalho está difícil, seu casamento está afundando, a morte bateu à sua porta, sua saúde física e mental está debilitada, você está passando por uma depressão. Talvez você já fez tudo o que podia fazer, mas seu barco está afundando num lugar mais longe e mais profundo e mais perigoso. Lembre-se de que Jesus, Ele é infinitamente maior do que todas as forças que conspiram contra nós. Jesus é o Criador dos céus e da terra e Ele está conosco. Aquele que sustenta o universo com a palma das suas mãos é quem nos socorre. E Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo quando não o vemos, Ele está presente. Mesmo quando a tempestade vem, Jesus está no controle. Sei que não é fácil, é difícil, é muito difícil, é desesperador, mas Jesus está nos dizendo: não temais, tenham bom ânimo, eu estou com vocês, façam sua parte, façam o seu melhor, levantem-se, porque eu estou indo ao seu encontro. As nossas tempestades podem ser maiores que nós? Sim, mas ela está debaixo dos pés de Jesus. Porque Jesus vem soberano, caminhando sobre as águas agitadas para mostrar que aquilo que tanto ameaçava os discípulos estava debaixo dos seus pés. Desta forma, Jesus vai passar por cima das suas tribulações, Ele vai passar por cima dos seus problemas. Diante de Cristo, até as forças da natureza se dobram diante dEle, se curvam diante dEle, o mar, o vento, a tempestade, e eles vão se render ao seu poder e à sua majestade. Jesus tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E é o que nós temos visto nessas mensagens aqui neste Evangelho de João. Você pode ver também nos 54 vídeos no Evangelho de Marcos, no nosso canal do YouTube. Assim, concluindo, o ponto central que eu quero destacar aqui nessa história não é a tempestade, não é andar simplesmente sobre as águas, nem acalmar a tempestade, mas sim a diferença que faz a presença gloriosa e poderosa de Jesus sobre as nossas vidas e em qualquer situação. Então, o que Deus espera de nós é que façamos o nosso melhor diante das adversidades, mas que, acima de tudo, reconhecemos que Jesus é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Que tenhamos a atitude de entregar todos os nossos problemas a Cristo e confiar que Ele pode mudar a nossa história. Amém? Valerá a pena, meus amados. Valerá muito a pena. Podem crer. Na verdade, já está valendo a pena para aqueles que perseverarem até o fim com Jesus. Porque Ele é um Deus e um Salvador poderoso. Glória a Deus. E que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.